Olá, mulheres à moda do reino, sejam muito bem-vindas ao Salto Teológico. No vídeo de hoje nós vamos continuar meditando no livro de Ruth e hoje nós vamos ver os versículos 6 e 7 do capítulo 1. Nesses versículos, chega ao conhecimento de Noemi que o Senhor havia vindo em auxílio ao seu povo, enviado alimento para o povo em Judá, então, nas terras de Judá. Então, Noemi, diante dessa notícia, ela toma uma decisão. Ela decide voltar juntamente com as suas noras para Belém de Judá. E essa atitude de Noemi de voltar para o Senhor, a Nancy DeMoss, no seu livro, diz que essa escolha dela de voltar para casa nos mostra uma figura de arrependimento. E é justamente sobre arrependimento que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Arrependimento é uma mudança na nossa mente. Às vezes nós achamos que arrependimento é somente uma tristeza. Às vezes achamos que arrependimento é um sentimento. E achamos também que arrependimento é quando a gente sente o sofrer pelo erro, mas porque estamos lidando com as consequências desse erro. Mas o arrependimento é uma mudança de mente. Inclusive, em Atos 3,19, a palavra utilizada para arrependimento é metanoia, que é justamente mudança de mente. É uma mudança no nosso pensamento a respeito de nós mesmas, a respeito do pecado e, acima de tudo, a respeito de Deus. O arrependimento ele vai resultar numa mudança do nosso coração e da nossa vida. Ele acontece no nosso interior, mas ele reflete no nosso exterior, né? E vai impactar quando nós nos arrependemos ou vivemos uma vida de arrependimento contínuo, né? Vamos dizer assim, isso impacta todas as áreas da nossa vida, porque o arrependimento é quando nós entendemos que algo não é da vontade de Deus, é contrário a Deus, à sua palavra. Reconhecemos que temos pecado e voltamos para agir de acordo com a vontade de Deus, em obediência, em submissão à vontade do Senhor. É quando nós nos voltamos para Deus. E a Nancy, ela cita alguns sinais de arrependimento, né? Como podemos identificar o arrependimento, até mesmo na nossa própria vida? A primeira coisa que ela cita é que a gente aceita as condições das nossas ações. E ela usa como referência o texto em Lucas 23, 40, 41, que se refere àquele ladrão da cruz, né? Os dois ladrões que estavam sendo ali crucificados juntamente com Jesus, um deles zomba de Jesus dizendo, se você não é o Filho de Deus, faz-nos tirar daqui, né? E o outro reconhece, olha, nós estamos aqui porque nós erramos, né? Nós estamos sendo crucificados porque nós cometemos crimes. Já esse ele se referindo a Jesus, ele é inocente. Então aí ela usa esse exemplo, né, de que quando nós nos arrependemos, nós assumimos as nossas atitudes e as consequências das nossas atitudes. Tudo bem, eu errei, vou sofrer essa consequência, mas eu reconheço, né, que eu estou sofrendo as consequências das minhas ações. A tristeza pelo pecado. O pecado, quando a gente se arrepende, ele nos causa tristeza, ele vai causar uma tristeza profunda no nosso coração. E é diferente de remorso, porque às vezes a gente se arrepende. Quando a gente peca e sofre as consequências, a gente às vezes não se arrepende pelo pecado, mas a gente se arrepende, a gente fica com remorso porque nós estamos sofrendo as consequências dos nossos erros. Mas não, esse remorso não gera uma mudança genuína.
Até Paulo tem um texto na segunda carta aos Coríntios que ele fala, né, que a tristeza que ele escreveu uma carta para os coríntios e eles se arrependeram e causou tristeza neles. E ele fala que se essa tristeza levou ao arrependimento, então valeu a pena. Porque essa tristeza precisa gerar um arrependimento, uma mudança. Não é somente uma mudança somente pelas consequências, né? Mas é uma mudança genuína. Que gera outro sinal de arrependimento é mudança de comportamento. Não tem como a nossa mente mudar e nossas atitudes não mudar. Um arrependimento genuíno, ele muda a nossa maneira de pensar, que vai mudar a maneira que nós enxergamos as circunstâncias e vai mudar as nossas atitudes em relação a elas. Então, um arrependimento genuíno, ele me leva a um abandono daquele pecado, a não querer mais aquilo e praticar algo contrário, né? E quantas vezes nós vemos nas cartas paulinas ele dizendo, olha, para a gente se despojar, né, do velho e se revestir do novo. E aí ele cita atitudes que a gente precisa se despojar, atitudes pecaminosas, desagradáveis ao Senhor e nos revestir de atitudes que vão glorificar a Deus. Outro sinal é um desejo de fazer restituição. E aqui ela cita Lucas 19, que é a história de Zaqueu, que quando Jesus vai ali à casa de Zaqueu e ele tem aquele encontro com Jesus, ele fala, olha, eu vou restituir. E Jesus fala para ele, hoje chegou salvação a essa casa. Porque o arrependimento vai gerar em nós o desejo de restituir, de fazer o que é certo, de ir lá reparar, dizer, olha, eu errei, como que eu posso restituir aqui, se eu pequei, enfim. Então, o arrependimento, ele é um processo. A gente precisa se arrepender diariamente. Diariamente, à medida que a gente se expõe à palavra de Deus, ela vai revelar na nossa vida áreas nas quais vai revelar, vamos dizer assim, os nossos Moabes. Aonde nós temos os Moabes que nós temos cultivado e vai nos trazer a verdade da palavra na qual a gente precisa concordar. Abandonar o Moabe, concordar com Deus e ir em direção à vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus. Então, arrependimento é um caminho que a gente vai trilhar diariamente. E não é um caminho fácil, vai requerer renúncia, reconhecer os nossos erros, chorar, lamentar os nossos pecados, se preciso for restituir aqueles nas quais trouxemos algum prejuízo. Então, o arrependimento não é simplesmente um sentimento, é uma mudança no meu modo de pensar, quando eu concordo com Deus a respeito do meu pecado, a respeito dos Moabes onde eu tenho habitado, e vejo que eu preciso voltar para a terra onde o Senhor tem para mim, que é um lugar de pão, de obediência, lugar onde eu me submeto à vontade do Senhor. E aqui ela coloca alguns passos para a gente começar, e eu quero compartilhar rapidamente aqui com você. Ela diz, responda, seu desejo de voltar para Deus é uma indicação de que Ele está operando em seu coração. Agradeça a Deus por amorosamente chamá-la para retornar à intimidade com Ele. Confesse, seja específica quanto ao seu pecado e aceite a responsabilidade pelas escolhas que a gente fez. Amadas, não é fácil a gente assumir as responsabilidades pelas escolhas erradas, mas é uma atitude correta que honra o Senhor e que vai nos levar a um caminho de restauração, de arrependimento, de transformação. Peça a Deus para lhe dar a tristeza piedosa que leve ao arrependimento. Leia lá 2 Coríntios 7:10. Esse é um passo desagradável numa jornada que no fim será vitoriosa. E ajuste. Quais ajustes você precisa fazer para eliminar esse pecado da sua vida? Quais ajustes nós precisamos fazer na nossa vida para deixarmos definitivamente Moabe, nos arrependermos
e nos voltarmos para o Senhor, para o lugar de obediência. Fica aqui para a nossa reflexão e eu espero você para o próximo vídeo, onde nós vamos ver a volta de Noemi. Essa decisão de voltar para casa foi somente o primeiro passo para a restauração. Deus ainda ia fazer muito na vida de Noemi, ainda tinha muito a fazer. E nós vamos dar continuidade a esse estudo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.